aula ministrada a disciplina de estágio curricular supervisionado em Física 3. Olá, tudo bem? A nossa aula de hoje será sobre velocidade média. Quando nós ouvimos a palavra velocidade, ela nos traz o conceito sobre rapidez, agilidade. Mas quando ouvimos a palavra velocidade média, o que significa uma velocidade média? Vamos entender? Olha essa imagem. Essa imagem é de um velocímetro de um automóvel. Quando vemos essa imagem, será que ela está relacionada à velocidade média? Vamos analisar. Quando nós estamos numa rodovia, nós passamos por diversas placas indicando qual é a velocidade permitida naquele trecho. Muitas vezes, quando estamos passando em algum radar, lá está mostrando também em outra placa a velocidade permitida para passar naquele radar. Nós, ao passarmos pelo radar, vamos automaticamente olhar no velocímetro do nosso carro para sabermos se estamos acima ou abaixo da velocidade permitida. Esse velocímetro do carro, ele nos mostra a velocidade naquele instante de tempo, não a velocidade de todo o nosso percurso. Então, ele mostra a velocidade instantânea, tá? A velocidade que nós estamos tendo naquele momento. A velocidade média em si, ela nos mostra qual foi a relação entre o espaço que nós percorremos pelo tempo que nós levamos para percorrer aquele espaço. Vamos observar na fórmula da velocidade média. A sigla VM, ela significa velocidade média. A sigla ΔS, ela significa variação do espaço ou distância percorrida. E a sigla ΔT significa variação do tempo ou instante. A fórmula da velocidade média, ela está relacionada à velocidade média é igual ao espaço percorrido dividido pelo tempo que eu levei para percorrer aquele espaço. Mas o que significa variação? Variação, o que será isso? Olha, esse delta que é um triângulo, olhando nós vemos um triângulo, mas ele é uma letra do alfabeto grego e o significado desse delta é variação. Mas o que seria essa variação na velocidade média? A variação da posição, ela é significada pelo símbolo ΔS. ΔS significa variação da posição. E como que eu calculo a variação da posição? É o espaço final menos o espaço inicial. Então, eu calculo a variação da posição, o espaço final menos o espaço inicial. Quer dizer o quê? O local que eu iniciei a minha trajetória, o meu trajeto, e o local que eu terminei ele. Então, é o valor do espaço final menos o espaço inicial. Como que eu calculo a variação do tempo? Também é o horário que eu comecei o meu trajeto e o horário que eu terminei o meu trajeto. Então, é essa variação. É o tempo final menos o tempo inicial. Ou então, o instante final menos o instante inicial. Para nós analisarmos melhor, tenho aqui um exemplo para nós estarmos fazendo juntos. Para fiscalizar excessos de velocidade em uma rodovia, um policial dispõe de 2 marcas separadas por 1000 metros. Com um cronômetro, ele mede o intervalo de tempo gasto pelos carros entre essas 2 marcas. Sabendo que a velocidade máxima permitida nessa rodovia é de 100 km por hora, responda: se para determinado carro o cronômetro registrou um tempo de 32 segundos, esse carro excedeu ou não o limite de velocidade?
Primeira coisa, nós precisamos retirar os dados do problema. Para nós analisarmos esse problema, nós vamos ver que o guarda tinha duas marcas e a distância entre essas duas marcas eram de 1.000 metros. Então, a variação da posição era de 1.000 metros. Outro dado que nós retiramos do problema: o tempo que o carro demorou para passar por essas duas marcas. O carro demorou 32 segundos. E a pergunta em questão era qual era a velocidade média que o carro fez naquele percurso. Substituindo esses dados na fórmula, nós vamos ter que a velocidade média é igual a 1.000 dividido por 32, que nós teremos um resultado de 31,25. Então, com esse resultado, nós temos que a velocidade média daquele carro era 31,25 metros por segundo. Mas, na física, nós precisamos trabalhar com as unidades de medidas relacionadas. O nosso problema estava pedindo a velocidade em quilômetros por hora. Para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, ou de quilômetros por hora para metros por segundo, nós precisamos dividir ou multiplicar por 3,6. Esse cálculo já foi feito com essa relação, porque metros por segundo e quilômetros por hora é relacionado. Então, a divisão ou a multiplicação por 3,6 faz com que transformemos essas medidas de forma correta. Então, para nós transformarmos 31,25 metros por segundo em quilômetros por hora, nós precisamos multiplicar por 3,6. E essa multiplicação dá um valor de 112,5 quilômetros por hora. Então, vamos analisar. Como nessa rodovia o limite máximo de velocidade permitido era de 100 quilômetros por hora, esse carro ele estava a 112,5 km por hora. Então, esse carro excedeu o limite de velocidade. Sendo assim, ele foi multado pelo guarda. Através da fórmula da velocidade média, nós podemos operar algebricamente reorganizando as grandezas. Então, nós podemos fazer transformações com essas grandezas da velocidade média para conseguirmos fazer o cálculo da posição, cálculo do tempo. Vamos observar aqui. O cálculo da velocidade média, ela é a velocidade média, que é igual à variação da posição dividido pela variação do tempo. Operando algebricamente, nós conseguimos o cálculo da posição, que é a variação da posição é igual à velocidade média multiplicado pela variação do tempo. Operando algebricamente, nós conseguimos também calcular o tempo, que é a variação do tempo é igual à variação da posição dividido pela velocidade média. Vamos analisar agora. Será que para aquele guarda seria mais fácil, toda vez que ele visse um automóvel passando pela rodovia, ele observar quantos segundos aquele carro demorou para passar aquelas duas marcas? Ele correria lá fazer a continha para saber quantos quilômetros por hora aquele carro estava? Será que isso seria conveniente para aquele guarda? Não. Seria mais fácil para aquele guarda ele saber o limite de tempo mínimo que o carro deveria passar por aquelas duas marcas para que não ultrapassasse a velocidade permitida naquele percurso. Então, o que aquele guarda poderia calcular? Calcular a variação do tempo, para ele saber quantos segundos o carro precisaria passar por aquelas duas marcas. Assim ficaria mais fácil dele saber se o carro havia passado o limite de velocidade ou não. Então, substituindo aqueles mesmos valores daquele problema na fórmula da variação do tempo, nós temos que 1.000 metros dividido por 100 km por hora. Só que repare aqui, lembra que eu falei que as unidades precisam estar relacionadas para nós podermos fazer as operações? 1.000 metros dividido por quilômetros por hora não pode acontecer. Tem que ser dividido
por metros por segundo. Então, primeiro nós vamos transformar 100 km por hora em metros por segundo, o que nos dá um valor de 27,77. Agora, substituindo da forma correta na fórmula, nós temos 1.000 metros dividido por 27,77 metros por segundo, o que nos dá um resultado de 36 segundos. Esses 36 segundos, ele é o tempo mínimo para que o carro percorra aquelas duas marcas, para que o carro passe pelas duas marcas. Se o carro fizer em menos tempo, ele vai estar com a velocidade maior do que a permitida. Porque a velocidade média, quanto menos tempo, maior é a velocidade. Então, se 36 segundos é o limite de tempo para que não esteja acima do limite de velocidade, quem estiver menos de 36 segundos vai estar com a velocidade acima do permitido. Qual que é a importância de entendermos o significado de velocidade média no nosso cotidiano? A velocidade média, ela não está relacionada ao que acontece no nosso trajeto. A velocidade média, ela é calculada o espaço que você percorreu pelo tempo que você levou para percorrer aquele espaço. Pode ser que aconteça que naquele determinado tempo que você estava percorrendo, você precisou parar, você precisou passar num posto abastecer, aconteceu algumas coisas, vamos dizer, furou um pneu, alguma coisa. Então, a velocidade média, ela não leva em consideração os acontecimentos envolvidos durante aquele trajeto. Então, a velocidade média, ela é a relação entre o espaço percorrido pelo tempo que levou. Agora vamos ver a importância de nós entendermos velocidade média no nosso cotidiano. Para a nossa realidade aqui, os alunos, eles pegam o ônibus escolar para chegar até a escola. Muitos deles acordam 6 horas da manhã para chegar na escola 7h30, 7h40. Automaticamente, sem fazer esse cálculo, o aluno ele já sabe que ele precisa levantar cedo, correr para o ponto, porque se ele chegar atrasado, ele perde. Esse entendimento é a velocidade média que nós estamos calculando, porque ele sabe que para ele percorrer aquele trajeto, ele precisa de um espaço de tempo maior. Agora eu vou deixar com vocês um exercício. Resolva. Um carro anda 600 km em 5 horas. Qual a sua velocidade média? Então, aqui nós temos um carro que anda 600 km em 5 horas. A pergunta em questão é: qual a sua velocidade média? Nós vamos calcular a velocidade média desse carro. Continuando o nosso exercício, tem uma segunda questão. Qual a distância que ele percorre em 8 horas? Então, qual que é a distância que aquele carro vai percorrer em 8 horas? E a outra questão é, se esta velocidade for mantida, a velocidade que você já havia descoberto na primeira pergunta, se essa velocidade for mantida, quanto tempo gastará para fazer a viagem entre São Paulo e Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cuja distância é de 1.200 quilômetros? Então, aqui nós temos um exercício que nós vamos utilizar todas aquelas variações da fórmula da velocidade média. Qualquer dúvida, poste os seus comentários que estaremos esclarecendo as suas questões. Obrigada pela aula, até mais.